E o tema do ano, irmãos, é os céus abertos. E eu fiquei pensando sobre o tema e orando a Deus e pensei, que adianta ter o céu aberto se não conhecemos aquele que abre os céus? Aí, como eu já disse, talvez você vai falar, mas eu conheço Deus. Mas nunca é demais, irmãos, a gente estudar, debruçar a nossa vida sobre a palavra de Deus, orarmos pedindo que o Espírito Santo se revela, se manifeste. O Senhor Jesus disse que quando o Espírito viesse, nos ensinaria tudo sobre Deus. Então eu poderia dizer para vocês que para conhecer a Deus é necessário você ter um relacionamento com o Espírito Santo. É Ele o encarregado de levar a Deus as nossas orações, as nossas dúvidas, as nossas questões. E também é Ele que traz de Deus para nós aquilo que Deus pretende, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Há várias maneiras, irmão, da gente conhecer a Deus. Quando você começa a observar a natureza, o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, diz que nós nos tornamos indesculpáveis, porque o que de Deus se pode conhecer, Ele o manifestou. Se você olhar e lembrar os milhares de anos que nós vivemos, e o sol nasce e põe todos os dias, sem mudar a rotina, você já vai entender que é um Deus fiel. Nada permanece tão pontual, se não for um poder tão grande para governar. Quando você olha um rio, eu já disse isso para os irmãos, mas me impactou muito. Eu já parei ali na ponte do Sucuriú, essa aqui do Rodanel, por vários minutos, olhando a água passar e imaginando há quanto tempo essa água está passando por aqui e nunca esgotou as nascentes. E mais tremendo, eu estava falando do Sucuriú, mas você pode imaginar os rios do Amazonas, os grandes rios que tem no mundo, e corre tudo para o mar e esse mar nunca enche. Vocês percebem o que eu quero dizer, sim ou não? Quando você sai à noite, principalmente na área rural, que você fica longe das luzes elétricas, e você olha para o céu, não tem como não ver Deus, irmãos. Não tem como não ver Deus. Mas existe algo muito mais profundo do que a natureza. A Bíblia diz que Deus tem prazer em se revelar aos seus, em se dar a conhecer de uma maneira especial. O mundo inteiro pode conhecer a Deus, mas alguns recebem o privilégio de ser amigo. Ao ponto, lembra de Abraão? Ao ponto de Deus dizer no céu: vou destruir Sodoma e Gomorra, vou enviar anjo para fazer esse serviço. Mas aí ele para e fala: mas antes preciso avisar o meu servo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não, irmãos? Eu estou dando uma introdução, vai vir outros irmãos falar sobre isso, e eu já estou aqui dando uma linha para você pensar sobre essa questão de conhecermos a Deus e a importância disso. Aí você fala: mas que adiantou Deus avisar Abraão se ele destruiu Sodoma e Gomorra?
Adiantou sim, irmãos. A Bíblia diz que Deus lembrou de Abraão e não destruiu o sobrinho dele que estava lá. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que às vezes você nunca parou para pensar. Mas o diabo, eu não gosto de falar desse cara, ele tenta todos os dias destruir cada um de nós. Fica caçando os nossos pontos fracos, aonde ele tem uma chance. E sabe por que não somos destruídos? Porque a misericórdia de Deus é como uma coberta, como um cobertor, que nos cobre todos os santos dias. E nós vimos isso na vida de Jó. Quem estudou o livro de Jó, do primeiro ao último capítulo aqui, estuda observando. O irmão Lourenço está dizendo que sim. Observa tudo, principalmente na conversa que Deus tem com o inimigo das nossas almas. É o mesmo, irmãos, do tempo de Jó, com as mesmas características, com os mesmos desejos de destruir o povo de Deus, que não respeita a nossa santidade, nem mesmo a santidade de Deus ele não respeita. A Bíblia diz que quando sobe os anjos levando as orações, ele chega diante de Deus para nos acusar, tentando uma oportunidade de Deus falar: vai lá e toca na vida desse cara. E ele fez isso com Jó. Ele chega lá, talvez Jó não sabia que era tão conhecido de Deus como era. Jó não conhecia a Deus, irmãos, como Deus conhecia Jó. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ler o Salmo, se não me engano, 139, você vai ver o salmista descrevendo a maneira que Deus te conhece. Ele começa lá dizendo assim: olha, eu não era nem formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. O Senhor já sabia o tamanho dos meus ossos, quantas veias tinha no meu corpo. E aí ele vai descrevendo. Deixa eu te dizer uma palavra para você sair daqui falando: pelo menos isso eu levo para casa hoje. Deus conhece até o último dia que você vai viver da sua vida. Sua vida já foi lida por Ele, já foi passado o filme. É impressionante, irmãos, a pessoa que conhece a Deus, como Ele é diferente. Porque Davi, em uma das suas orações, ele diz: Senhor, perdoa os meus pecados que eu tenho praticado, e perdoa aqueles que o Senhor sabe que eu vou praticar e eu ainda não conheço. E Davi tinha essa revelação de quem era Deus. Quantas pessoas, irmãos, saíram da igreja porque cometeu um deslize na vida, e o diabo acusou nos ouvidos, no coração dela, dizendo: você é isso aí, você não presta, você não consegue, você não faz, você não vai virar nada. Aí, por não conhecer a misericórdia de Deus, a pessoa acaba se perdendo, se rendendo aos desafios do inimigo. Quando nós estudamos o livro de Jó, irmãos, fica claro para nós que Jó, apesar de ser fiel, e Deus dá esse testemunho a respeito dele, ele mesmo disse que não conhecia a Deus. Aqui no verso 5 do 42, ele diz: Senhor, os meus ouvidos já tinham ouvido falar de ti, mas agora é diferente, agora eu te vejo, agora eu sei quem você é. E presta atenção no que eu vou te dizer.
Aquele Jó que reclamava, que culpou a Deus, disse: o Senhor cercou meu caminho, o Senhor acabou comigo, o Senhor fez tudo isso. Agora diz: não, o que aconteceu comigo foi muito pouco, eu quero me arrepender no pó, eu quero descer mais, porque a sua grandeza, a sua santidade é muito maior do que eu pensava que era, porque ele conheceu a Deus, e Deus mudou a história de Jó. A partir daquele momento, a Bíblia diz que as pessoas que havia desprezado voltaram para Jó. E aí a gente pensa assim, que Deus dobrou tudo que Jó tinha. Aí parece que Deus trouxe do céu 1000 juntas de bois, 5.000 ovelhas e tal. Não, irmãos. As pessoas que conheceu Jó no seu estado de miséria, agora vieram consolá-lo, e cada um lhe trazia prata, ouro, presentes, até que tudo que ele tinha se dobrou. Até nisso é importante você conhecer a Deus. Não fique esperando que algo vai cair do céu. O céu já encheu a terra de tudo aquilo que Deus tem para nós. Às vezes está na mão de outros, e Deus vai trazer para você, mas você precisa conhecer a Deus. E eu escolhi esse texto porque a aposta de Satanás com Deus era que Jó ia blasfemar de Deus. E a blasfêmia, irmãos, não tem perdão. E você sabe o que é blasfemar? É deixar de crer. Às vezes as pessoas acham que blasfemar é fazer o que Jó fazia. Ah, Senhor, o Senhor cercou meu caminho, o Senhor me colocou na mão do inimigo. Não, irmãos. Blasfêmia é quando você fala para o Espírito Santo: eu não creio mais em Deus. E o Satanás perdeu, porque Jó reclamou, falou que não devia, ele mesmo confessa isso aqui, mas ele chegou a ficar entre o couro e o osso, ou seja, a sua carne se desfez. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Jó deixou de crer no Senhor. E ele conhecia muito pouco de Deus, e quando ele conheceu, ele coloca-se diante de Deus e fala: não, Senhor, eu falei do que não devia falar, porque eu não te conhecia, mas agora eu quero descer ao pó, quero me arrepender. Mais do que Jó precisava arrepender? Mas quando ele viu o Senhor, ele sentiu essa necessidade. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós temos o hábito de estender, de apontar o dedo para as pessoas, de condená-las, de acusá-las? Porque nós julgamos que Deus é igual a nós. Por isso que Jeremias falou: se não fosse as misericórdias do Senhor se renovar a cada manhã, nós já teria sido destruído. Porque nós somos ímpios, somos ruins. Mas Deus se agradou de nós, Vinícius, mesmo assim. E o que Ele quer hoje é se revelar a nós, se manifestar e dizer: eu sou o seu Deus. Jesus chegou a dizer isso para os discípulos: vocês acham que estão me seguindo porque vocês me escolheram? Que vocês viram alguma coisa boa em mim? Não, vocês estão aqui porque eu escolhi a vós. E agora eu quero ter um tempo para que vocês me conheçam, porque eu quero revelar para vocês algo que o mundo não pode ouvir, porque não me conhece e não entende o que eu falo. Mas vocês não são diferentes do mundo. Eu só os tirei de lá e estou me manifestando a vocês como amigo. E o amigo pode ouvir o que o pai tem a dizer, o que o outro amigo tem a dizer. Jó é o mesmo que
Em alguns momentos da vida, ele chegou a dizer que era melhor não ter nascido. E às vezes a gente pensa que Jó tinha razão em dizer aquilo, porque a dor dele, o sofrimento dele, chega a alguns dizer assim: então Deus não é justo, porque primeiro ele fala que Jó era um homem justo, íntegro, completo, que agradava a Deus, se desviava do mal, e Deus permite que o inimigo toca nele dessa maneira. Esse pensamento é o mesmo das nossas questões, a nossa busca de resposta para as nossas circunstâncias. Por que estou passando por essa situação? Por que Deus permitiu que isso viesse a acontecer na minha casa, na minha família? É o mesmo questionamento de Jó, porque nós ouvimos falar de Deus, mas talvez os nossos olhos ainda não viu a Deus. Pensa no tema que Deus deu aos nossos pastores esse ano na convenção: os céus abertos. O que você pensava em céu aberto? Que a sua casa ia se encher de bem. Quem sabe alguns falaram assim: eu vou aproveitar essa mega sena bilionária, porque os céus vai estar aberto esse ano, né? Eu já vou entrar, vou pegar essa bênção que Deus vai derramar. A maioria de nós, irmãos, por não conhecer a Deus, temos questões, e ficamos questionando, e buscando resposta, e você vai enfraquecendo, de uma tal maneira, porque essas respostas não vêm, enquanto você não conhecer o Senhor. Vou lembrar você de alguns. Lembra de Asaf, no Salmo 73? Ele começou a observar os ímpios, as pessoas que não temiam a Deus, que não faziam orações, que não procuravam a igreja, que não entregava dízimo, que maltratava os pobres, se enriquecendo, e ele foi ficando frustrado, porque não acontecia o mesmo com ele, com os irmãos que cultuavam a Deus. E um dia ele colocou no coração: vou a última vez no templo, e nunca mais vou servir esse Deus. Quando ele chega lá, irmãos, primeira coisa que Deus faz, mostra para ele o final da vida de um ímpio. E ele fala: e eu pensei em desistir, até que entrei no templo e vi o destino que o Senhor vai dar aos ímpios. Consegue entender o que eu estou dizendo, sim ou não? O Abacuque, o profeta, é um dos homens que mais questionou a Deus, apesar de ser só 3 capítulos escrito por ele. Questionou, e chegou ao ponto dele dizer: eu vou subir na minha torre de vigília, ou seja, o lugar da minha oração, quem sabe o quarto, para ver que Deus vai me responder de tudo isso que Ele está me mostrando, porque o que Deus me mostra é miséria, é sofrimento para essa nação de Israel. É só isso que eu vejo de Deus. Deus está me dando essa visão tão cruel, e ele questiona. Olha que o nosso tema, irmãos, é esse. Você não precisa procurar resposta às suas questões, você precisa conhecer a Deus, até que um momento Deus se revela a Abacuque, e diz para ele: escreve o que eu estou te mostrando. E esse mesmo Abacuque reclamão, depois de ver Deus, ele escreve no versículo 17 do último capítulo: mesmo que não haja nenhum fruto na videira, mesmo que a oliveira não dá os seus mantimentos,
mesmo que não haja mais ovelha para entrar nos currais, e nem boi, mesmo que tudo se acaba, eu toda a vida me alegrarei no Senhor, porque ele conheceu a Deus. Irmãos, não são a circunstância que diz se Deus nos ama ou não, é o conhecimento que você tem dele. Esses dias eu perguntei para Deus: Senhor, por que eu ainda não morri? E você vai ficar chocado com a revelação que eu tive do Espírito Santo. Ele falou: como morrer? Se você tem uma coberta de oração sobre a sua vida. O que eu quero dizer com isso? O que Deus me revela? Mesmo você não sabendo quem é Deus, Ele atende os seus pedidos. Ele olha para aquilo que você tem vontade, e Ele só não te dá aquilo que vai fazer mal para você. Mas nós precisamos conhecer a Deus, irmãos. Eu estava pensando nesse tema. Eu não quero falar de muitos aqui, porque senão eu vou tirar a mensagem dos irmãos. O que levou um homem como Abraão, que eu acabei de citar, que Deus falou assim: Abraão é meu amigo, ficar 100 anos sem filho, sem herdeiro, e de repente Deus vai lá, faz uma visita para ele, antes dos 100, na verdade, né? Foi 25 anos depois se eu não me engano, depois da promessa. Falou: Abraão, você vai ter um filho. E aí ele até questiona Deus, porque esse é o nosso papel, né? Senhor, eu já sou velho. Essas coisas, irmãos, é para quem não conhece a Deus ainda. Concorda sim ou não? E aí passou aquele tempo, e Deus deu Isaac para Abraão. Pensa na festa, na alegria, um casal de idoso, com um filho nos braços. Mas antes que o menino vire um rapaz, quem sabe ele tinha lá seus 12, 14 anos, eu não lembro ainda, não lembro bem. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu preciso de uma oferta. E Abraão se propõe e fala: para o Senhor eu dou tudo. O Senhor quer o meu rebanho? Eu sou muito rico, se o Senhor quiser meu rebanho, eu vou matar tudo no holocausto para o Senhor. Deus falou: não quero seu rebanho. O Senhor quer minhas colheitas? Não quero sua colheita. Eu quero o filho que eu te dei. Não parece que Deus é injusto? Mas Abraão conhecia a Deus e falou: tá bom, Senhor, eu vou te dar o meu filho. Naquele dia, irmãos, Deus estava dizendo: o homem se parece comigo. Abraão está me dando Isaac, assim como eu dou para ele o meu filho Jesus Cristo. E Abraão tinha tanta certeza de quem era Deus, que ele sobe o monte, não conta para o servo, não conta para Sara, não conta para o Isaac o que ele vai fazer. Mas lá no pé do monte, ele pensa: se o servo subir comigo, vai me impedir de fazer aquilo que o Senhor me pediu. Por vocês ficam, e eu vou subir o monte, mas o Isaac, vou adorar a Deus, e voltaremos. Ele não disse: depois eu volto, ou eu volto trazendo o corpo de Isaac. Não ia trazer, porque ele ia oferecer e ia queimar o menino. Ele sabia quem era Deus. Ele disse: eu subo, mas eu volto com o menino. Nós vamos só adorar o Senhor. Só quem conhece, irmãos. Às vezes a gente acha que Daniel era um camarada valentão, né? Se você não parar de orar, você vai ser morto, Daniel. Eu vou te jogar na cova dos leões. Daniel falou: pode jogar.
Eu conheço o meu Deus. Eu sei quem Ele é. E o conhecimento que Daniel tinha de Deus era tão grande que até o rei, que era um homem ímpio, sabia que Deus ia proteger Daniel. E ficou provado isso. Porque no outro dia cedinho ele foi para a cova. E não levou ninguém para abrir a tampa da cova para tirar os ossos de Daniel. Ele chegou e gritou: Daniel, servo do Deus vivo. Porque quando você conhece, o seu conhecimento transpassa para as outras pessoas, gera conhecimento ao seu redor. Quem conhece a Deus passa esse conhecimento para outros, e no dia certo Ele é glorificado pelo seu conhecimento. Porque não pensa você que Deus não tem direito de glorificar o nome dEle nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, naquilo que você tanto questiona a Deus? Deus tem o direito sim de glorificar. Mas é um câncer, irmão José. Não importa. O câncer não foi curado, não importa. Importa que você conheça a Deus. Porque aquele que conhece, irmãos, não teme a morte, porque ele sabe que a morte não é o fim. Os 3 jovens que foi lançado na fornalha, falou para o rei: rei, nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Quantas pessoas estão curvadas hoje diante de estátuas? Eu não estou falando do São Pedro que as pessoas põem lá num armáriozinho ou num altar, daquela imagenzinha de Cristo, da Senhora Aparecida. Irmãos, se nós não conhecer a Deus, nós vamos nos curvar diante até mesmo de Satanás, sem perceber. É forte, né? Mas a falta de conhecimento, o próprio Deus disse isso em Jeremias capítulo 19, ou capítulo 9, se não me engano. O meu povo é destruído porque não me conhece. O meu povo, ele não estava falando dos ímpios, estava falando da igreja, dos crentes, dos batizados, daqueles que receberam o dom de Deus, o dom do Espírito. Falou: eles estão sendo destruídos porque não me conhecem. Porque se me conhecessem, não seria destruído. Aqueles 3 jovens, o rei fala: vou dar mais uma oportunidade para vocês. Se curve diante de mim e da minha estátua. E eu penso que Satanás passou na visão deles assim muitas vezes: vocês vão morrer por causa disso aí? É só se ajoelhar e levantar de novo e prosseguir. E eles disseram: não, nós só nos curvamos diante daquele que fez os céus e a terra. E aí eles falam para o rei: rei, Deus vai nos livrar desse fogo. E se Ele não livrar, não tem problema. Nós conhecemos Ele e não vamos nos curvar diante de vocês. Aí de repente vem o soldado e joga os 3 jovens na fornalha. O soldado que jogou morreram do lado de fora, de tão quente que era o fogo. Mas lá dentro o rei olha e tem 4, jogou 3, tem 4. Porque mesmo na fornalha, o Deus que eu estou te falando para você conhecê-lo, entra com você, e nenhuma chama terá poder sobre a sua vida. Jonas conhecia Deus. Você vai falar: então desobedeceu, porque essa é uma parte dos homens, irmãos, era a fraqueza dos homens. Mas Jonas conhecia Deus. É só você ler que você vai entender isso que eu estou te dizendo. Ele disse: eu vou fugir, não vou levar a mensagem, porque eu sei que o Senhor vai arrepender, quando aqueles homens se arrepender dos pecados, e não vai matá-lo, e eu vou ficar como um mentiroso. Jonas conhecia Deus. E uma outra prova, ele mesmo disse: quando a minha alma desfalecia dentro de mim, 3 dias, irmãos, mergulhado nas fezes de um peixe, no fundo do mar, vivo. Ele falou: opa,
E eu conheço o meu Deus. E ele faz uma oração e ele disse: quando a minha alma desfalecia dentro de mim, e eu mandei para o céu a minha oração, e Deus me salvou. Conhecer a Deus, irmãos, nos ajuda na hora das dificuldades. Não adianta a gente ficar questionando a Deus. Vim do médico ontem, passei o dia fazendo exame em Campo Grande, e o doutor fez exame de tudo quanto é jeito, e passou o aparelho de ultrassom no meu estômago para todo lado, e aqui está bem, aqui está bem, está bem. Aí chegou aqui onde eu estou com um problema, um grilo que barulha nas minhas carótidas. E ele passava e passava, passava e voltava e voltava. Esse cara não vai terminar. Eu já estava com dor, porque ele afundava aquele rolo. E ele disse: José, você está com um problema sério aqui. Eu falei: oh, glória a Deus, é mais um milagre que eu vou viver. Eu falei: é grave, doutor? Ele falou: não, eu não vou te falar, deixa que a sua médica, cardiologista, te conta. Ela sabe o que fazer. Eu pensei: ela não sabe nada, mas o meu Deus sabe. E se morrer, irmãos, não é o fim para mim, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. O Deus que nós servimos, quando você conhece Ele, eu fico pensando como Deus transforma a vida de quem conhece Ele. Aquele Pedro louco que negou Jesus 3 vezes, até foi pregado sobre ele aqui no domingo. Agora, por pregar esse Jesus, esse Deus, ele é colocado numa cela. E se eu não me engano, o pastor está aqui, pode ajudar. Ele disse que também está ruim para lembrar das coisas. Mas ele ia morrer no outro dia. Era o projeto. Ele estava ali para ser condenado e ser morto. E ele dormiu. Dormiu tanto que o anjo precisou sacudi-lo para ele acordar. Por que será que Pedro dormiu? Porque ele sabia quem era Deus. Paulo e Silas, Paulo depois que conheceu a Deus, e Paulo teve um conhecimento tão grande, que Deus precisou colocar um problema na vida dele, para ele não se gloriar. Ele disse: Deus me deu um espinho na carne, para que eu não me glorie em mim mesmo, porque o que eu vi no céu. E ele mesmo disse num outro texto, foi aquilo que o ouvido, é ele que disse, foi Isaías que disse, né? Aquilo que o ouvido não ouviu, foi Paulo, né? Que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nunca passou pelo seu coração, é o que Deus tem guardado. Aí ele vai preso, e lá na prisão ele canta, e glorifica a Deus. Talvez se Paulo não fosse preso, aquele carcereiro com a sua família não tinha sido salvo. Mas ele não questionou a Deus, ele conheceu, e lá, preso, amarrado em corrente, não é como a gente vê hoje aqui, põe numa cela lá e tranca, não, era amarrado com corrente, mão e pé, e a Bíblia diz que eles estavam sangrando, por causa da chicotada, e eles louvaram a Deus, e Deus falou: vou descer, é meus amigos, eles me conhecem, e quando Deus desce, irmãos, tudo chacoalha, e eles ficam soltos imediatamente. E esse mesmo Paulo, condenado a ser decapitado, ele chama o servo: vem cá, Timóteo, dá-lhe toda a instrução de fé que ele tinha, e disse: eu estou indo embora, eu vou ser morto, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, e vou morrer de pé, com fé no meu Deus. Não questiona Deus, não fica atrás de resposta, creia, e Deus se revelará a você quem Ele é, quem você é, e o que Ele quer para a sua vida. O Senhor Jesus disse: aqueles que me conhecem se tornam meus amigos, e a esses eu me revelo a eles. E Ele foi mais profundo:
Se vocês forem meus amigos, me amarem, eu vou vir com o meu Pai do céu, na pessoa do Espírito Santo, vou me manifestar a vocês e vou morar na casa de vocês. Que esse ano, irmãos, seja um ano para nós conhecer o nosso Deus. Que quando nós falarmos e cantarmos céus abertos, você saiba quem é esse Deus que abriu os céus para 2026. Aí fora o povo está dizendo, esse vai ser o pior ano da história. Pode até ser para eles, mas para nós não, porque o nosso Deus não depende das coisas desse mundo. Nós somos embaixador, e numa embaixada, irmãos, o país que o embaixador está pode se acabar, mas o dono dele mandará suprimento. E o Senhor Jesus disse que aqui na terra nós somos embaixador dele, para testemunhar quem ele é. Como é que você vai testemunhar se você não conhece a Deus? Fique ligado esse mês, não deixe de vir aos cultos. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar de uma forma grandiosa nas nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus, nós estamos encerrando, e eu estou crendo, irmãos, que você que está aqui virá e chamará outro, para a gente começar esse ano na presença de Deus, conhecendo mais um pouco sobre Ele.